Boa tarde a todos e todas. Mais uma live sem aviso, na posição horizontal, porque a ideia é que ela também seja transmitida no meu canal no YouTube. Então, olá para quem me segue aí no perfil Equilíbrio Vibracional e para quem está inscrito no canal Conexão 5D no YouTube. Obrigado pelas pessoas que aderiram aí depois da última live. Estou aqui para a gente continuar trocando conteúdos e etc. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Ravi, eu sou terapeuta integrativo e com ênfase nas terapias vibracionais. Meu trabalho é mais voltado para a energia, mas eu também trabalho com aromaterapia e outros aspectos aí dessa nova medicina, desse novo tipo de terapia que não é tão novo assim, mas que tem crescido bastante. Então, vou trocar alguns conhecimentos com vocês através dessas plataformas. E hoje eu estou aqui para falar sobre aspectos vibracionais da aromaterapia, que é um assunto que eu gosto muito e que eu gostaria de trocar com vocês aí que me assistem e falar um pouquinho, enfim, né, como que se relaciona a aromaterapia com esse aspecto vibracional, né? Bom, eu vou tentar ser um pouco curto, porque a gente está ao vivo aqui, mas também estamos no YouTube, então sei que a galera quer um tempinho menor para assistir as coisas, né? Bom, a aromaterapia, gente, ela é uma ciência muito antiga, mas que está se aprofundando agora, né? Ela está se tornando uma ciência, inclusive em termos acadêmicos, aí na área da medicina, a gente tem tido um avanço muito interessante dessa ciência, que eu gosto de chamar de arte, porque a aromaterapia é algo muito lindo, muito profundo, e então o aspecto vibracional presente na aromaterapia é um aspecto dentro dela. E é muito importante a gente deixar claro isso, porque os óleos essenciais são um recurso muito poderoso e muito abrangente em relação às possibilidades terapêuticas que existem dentro desse ramo de conhecimento, né? Então vou começar explicando rapidinho o que é aromaterapia, para quem não conhece. Basicamente, a aromaterapia é o uso terapêutico dos extratos vegetais conhecidos como óleos essenciais. Por que é importante deixar isso claro? Porque, primeiro, que as pessoas às vezes pensam que o aromatizador de ambiente, que o perfume, que o incenso também é aromaterapia, mas nesse novo ramo que a gente está falando agora, a aromaterapia é o uso dos óleos essenciais. Então as essências sintéticas e os outros usos terapêuticos de plantas e de aromas e seus efeitos não necessariamente são categorizados como aromaterapia. Para ser aromaterapia, é preciso que hajam óleos essenciais. E o que é um óleo essencial, né? Como é que a gente identifica um óleo essencial? A primeira coisa é a gente ver, na hora que a gente vai comprar um óleo essencial numa loja, numa farmácia homeopática, etc., que ele tem o nome científico da planta embaixo. Assim, eu vou mostrar aqui esse olhinho da terra-flor. Está aqui, ó, hortelã-pimenta, menta piperita, né, que é o nome científico dessa planta. Esse é um óleo de 10 ml e vocês vão perceber também que os óleos essenciais eles têm preços diferentes. Então, quando você vê aquele monte de coisa que tem pitanga, maracujá, hortelã, lavanda e tudo custa R$16, é essência sintética, não é óleo essencial. Então, a gente não chama isso de aromaterapia, tá? Essa é a primeira coisa para deixar claro aí, na hora de você identificar o produto que você está comprando, o que você está trazendo para você, para a tua casa, né? E para o uso que você vai dar para ele também. E por que muda, né? Porque, como eu vou falar de aromaterapia vibracional, a gente está querendo ter uma ação energética dentro do nosso organismo, no nosso ambiente, etc. E essa ação, ela é muito mais potente, muito mais abrangente quando você está lidando com óleos essenciais. Porque o óleo essencial, ele é um extrato vegetal muito concentrado da planta. Para extrair um óleo essencial, para vocês terem uma ideia, assim, são utilizadas toneladas de algumas plantas.
Então, para você ter um óleo de hortelã, você precisa de muito hortelã, muita lavanda, e é por isso que o preço dele também varia. Então, é muito importante ter essa noção para não achar que, nossa, estou sendo explorado, estou pagando muito caro num óleo, né? O óleo essencial realmente vai variar bastante de preço de acordo com a quantidade de matéria-prima necessária para essa extração. E, gente, que extração é essa, né? Muita gente não conhece a maneira como os óleos essenciais são extraídos, mas você faz a destilação clássica da aromaterapia através da destilação a vapor dessa quantidade imensa de plantas. E esse é um processo muito antigo, gente. A destilação é uma coisa milenar que começou ali a ser produzida lá no Antigo Egito, foi muito aperfeiçoada no Islã e depois ela foi readaptada, reutilizada na Europa, na época aí do nascimento da perfumaria e nos avanços da farmácia ali na Europa, né? Então, a destilação ela é um processo muito antigo que leva a gente lá para os egípcios, lá para os islâmicos e para os alquimistas. E aqui que começa a nossa relação com essa medicina vibracional e com esses aspectos vibracionais. Porque até os médicos, terapeutas, cientistas descobrirem que os óleos essenciais tinham propriedades terapêuticas, eles estavam sendo utilizados como perfume, né? Eram extratos vegetais aromáticos ali para fazer colônias, fragrâncias, etc. Mas a ideia da destilação ela começou com os alquimistas. E como vocês devem saber, os alquimistas não estavam necessariamente em busca de um perfume. Os alquimistas estavam em busca da quintessência, eles estavam em busca da prova viva de que algo superior, algo além de nós existia ou era comprovável por algum método objetivo na matéria, né? Então, a destilação, ela começou com esse pessoal, com esse grupo de estudiosos que estavam em busca da verdade espiritual por trás da vida, da existência humana, né? E ela, a princípio, fazia muita utilização do álcool, tanto é que junto da destilação você tem aí os processos de formulação de todas as bebidas alcoólicas e destilados que a gente conhece. E era uma tentativa de extrair a alma das coisas. Porque os alquimistas estavam em busca de entender o que estava por trás da vida. O que estava por trás desse mistério que é a nossa existência, né? Por que as plantas crescem? Por que a natureza provê tantos alimentos? Que sabedoria é essa que está por trás de toda a vida existente no nosso planeta, como a gente conhece, né? Então, os alquimistas estavam nessa busca muito profunda por achar a quintessência, para tentar chegar na alma das coisas, e eles fizeram descobertas muito incríveis. E é aqui que a gente começa a falar de vibração, né? Porque quando você tem um óleo essencial na mão, você tem um extrato vivo, né? A grande diferença também dos óleos essenciais para as essências sintéticas é que no óleo essencial você tem um extrato puro. Ela é uma substância 100% natural que carrega toda a estrutura molecular que aquela planta é capaz de te oferecer. Ela é uma cadeia de elementos químicos organizados que, além de ter uma série de propriedades terapêuticas, fisiológicas, etc., ela também tem uma propriedade olfativa. Então, essa estrutura molecular apresenta para a gente um aroma, um cheiro, que muitas vezes é agradável, mas nem todos, né? Existem óleos essenciais que, a princípio, não são muito agradáveis para o nosso olfato. Então, o óleo essencial, ele nada mais é do que a alma da planta presente dentro de um vidrinho como esse, assim, quando você abre um óleo essencial, você tem aí a chance de entrar em contato com a alma dessa planta, com a identidade mais profunda dessa planta. Porque esse extrato vegetal que os alquimistas queriam extrair, ele é como se fosse o sangue dessa planta, né? Uma planta, até ela chegar no estado de produzir esse óleo essencial, ela precisa nascer, crescer na sua semente e começar a se desenvolver, né? Através do seu metabolismo primário e secundário, ela vai produzindo o óleo essencial com o objetivo de atrair polinizadores, de se defender das pragas, dos insetos, se proteger do frio, do calor. Então, é um processo vivo que acontece dentro da planta
que quando você vai em busca do óleo essencial, quando você extrai o óleo essencial, você tem acesso a ele. E você consegue trazer para você as propriedades terapêuticas, toda essa vitalidade que a planta desenvolveu, está concentrada aqui nesse vidrinho. E aí a aromaterapia ela vai para muitos braços, né? Você tem aí maneiras de tratar problemas físicos, problemas emocionais e também de atuar no âmbito vibracional através dos óleos essenciais. E eu vou explicar um pouquinho como isso acontece, tá? Quando você abre um óleo essencial, o cheiro, muitas vezes só de você abrir ele, alguém que está ali longe de mim, perto e tal, já sente um aroma super forte. Isso porque as moléculas aromáticas desse óleo essencial começam a volatizar, elas começam a quebrar no ar. Por isso que é importante manter o seu vidrinho de óleo essencial tampado, não botar o dedo aqui. E se você for pingar ele, né, pingar numa superfície ali onde ele possa ser absorvido, que você tenha cuidado para ele não queimar sua pele, porque a composição química dele é muito complexa, então a maioria deles não pode ser utilizado puro na pele, né? Vocês já devem ter visto aí em outros canais esse tipo de informação. Mas o que acontece? Quando essa molécula, quando essa gota de óleo essencial entra em contato com o ar, as moléculas começam a se romper no ar. E é aqui que a mágica acontece, porque quando essas moléculas se quebram, elas interagem com o ambiente e elas liberam essas propriedades químicas que estão presentes nessa substância, né? Então, quando você está em busca de um resultado vibracional, você tem duas maneiras de acessar esse potencial do óleo essencial. A primeira e mais conhecida dentro da aromaterapia é através da inalação ou da aromatização do ambiente, né? Quando você põe ali um óleo essencial no aromatizador de ambiente, quando você pinga ele no chuveiro, né, ali no box para o aroma inalar, você está liberando essas moléculas. Então você está quebrando essa estrutura muito poderosa que essa planta levou aí muito tempo para produzir e que alguém precisou de muitas toneladas e de um trabalho muito demorado para chegar a essa substância. Então, a mágica já está acontecendo quando essa molécula se rompe no ar e quando você começa a sentir esse aroma. E aí, você pode trazer esse benefício para a tua saúde de duas maneiras, né? E não vou falar da saúde, vamos falar da nossa vibração, né? Que é o cunho principal desse vídeo. O que acontece? O aroma, ele tem uma reação eletroquímica no nosso organismo. Quando você sente o cheiro, ele é absorvido pelo nosso bulbo olfatório, né, pelo nosso sistema respiratório, e ele começa a gerar reações eletroquímicas no nosso cérebro. E essas reações são responsáveis pela liberação de neurotransmissores que afetam nas nossas emoções. Então, a primeira coisa que vai acontecer em termos vibracionais é o seguinte: se você está desanimado, se você não está conseguindo ter foco, você está com sono, ou você está ansioso e não está conseguindo dormir, através da inalação do óleo essencial, você vai, com a ajuda dessa planta, liberar neurotransmissores que vão te ajudar a chegar onde você quer. Então, se você está ansioso e está precisando dormir, um determinado óleo essencial vai te ajudar, através do olfato, a te acalmar, a te tranquilizar e levar para um estado mais relaxado, mais meditativo, mais tranquilo, que vai mudar a sua vibração. Ou vice-versa, se você está cansado, deprimido, com falta de foco, falta de energia para fazer as coisas, essa reação eletroquímica vai te dar um clique e você vai se sentir disposto. E, gente, energia, vibração é pensamento. Se o nosso pensamento está condicionado a um estado denso, lento, depressivo, a nossa energia está lá embaixo. E quando você consegue mudar de estado de pensamento, você muda a sua vibração, né? Que é essa sensação que a gente tem de eu estava sem energia para fazer alguma coisa, seja um exercício físico, uma prática de yoga ou os meus estudos, e de repente eu pego esse olhinho de hortelã, inalo ali por uns 2 minutinhos e plim! Eu estou cheio de energia, cheio de vontade de fazer aquilo que eu não estava conseguindo antes. E isso certamente altera a nossa vibração. Então essa primeira
esse primeiro benefício vibracional, que não é apenas vibracional, porque ele é científico, né, como eu falei agora, é de você ter essa alteração do seu estado mental. E mudar o estado dos pensamentos é mudar a vibração, né? Uma pessoa que está deprimida, que está desanimada e não está conseguindo fazer as coisas no dia a dia, ela tem um campo vibratório mais denso, né? É muito difícil que as coisas aconteçam em volta dela, que as pessoas tenham vontade de interagir com ela e que ela mesma tenha disposição para fazer as coisas. Então, no momento que você recorre a um óleo essencial que tem a propriedade terapêutica que você precisa para reverter esse quadro, esse estado emocional, você está elevando a sua vibração, né? Mais do que elevando, você está mudando, né? Para a gente não ficar aqui categorizando as emoções, porque às vezes é necessário ficar em silêncio, ficar consigo mesmo, né? Não respeitar os processos emocionais que a gente está passando. Mas quando eles não estão colaborando muito com o que a gente tem que fazer e já começam a interferir negativamente no nosso desenvolvimento e no nosso caminho, é importante recorrer a ferramentas de preferência naturais, né, que é o caso da aromaterapia, que possam melhorar esse nosso estado. Então, do ponto de vista vibracional, quando os seus pensamentos começam a mudar, quando a sua disposição, quando o seu astral começa a mudar, a sua energia vai mudar. Portanto, a gente está falando de um processo científico, né, de um processo químico, porém ele vai reverberar, ele vai refletir no seu estado vibracional. E isso vai acontecer tanto em você, enquanto indivíduo, quando você sente esse aroma, quanto no ambiente, pelo fato dessas moléculas estarem se quebrando no ar e começarem a criar uma outra atmosfera nesse ambiente. Porque, falando de vibração, os ambientes muitas vezes estão viciados energeticamente pelo comportamento das pessoas, pelo tipo de conversa que é tido nesse ambiente, enfim, por tudo que acontece nos ambientes. Então, dentro da aromaterapia e da aromatização ambiental, você tem essa possibilidade de elevar a vibração desse ambiente e reverter um padrão vibratório, né? E uma outra coisa interessante que eu gostaria de partilhar com vocês também é o poder dos sprays vibratórios, né? Esses sprays aromáticos que são feitos aí à base de álcool de cereais, eles trazem um aspecto bem interessante, que vem lá da destilação, que vem dos alquimistas, etc. Porque o álcool, ele tem uma propriedade de quebra molecular muito forte, né? Então, se uma gota de óleo essencial em contato com o ar, ela vive um processo de evaporação e quebra molecular, que acontece num determinado período de tempo, com o álcool esse processo ele acontece mais rápido, né? E quando a gente vai olhar para esse processo do ponto de vista vibracional, do ponto de vista esotérico, vamos falar assim, essa quebra molecular é uma quebra que acontece também no campo etérico, no campo astral. Quando você tem um spray aromático e você tem ali essa substância, no caso o óleo essencial junto com uma água destilada ou um hidrolato e o álcool de cereais, o álcool ele vai potencializar essa quebra aromática. Então, quando você borrifa ali um spray aromático ou um perfume botânico, né, um perfume feito à base de óleos essenciais, você está quebrando muito rapidamente as moléculas desse óleo essencial. Então, você está liberando imediatamente no mundo físico e no campo etérico as substâncias, a energia, toda a complexidade química e também vibracional presente nesse óleo essencial. Por isso, além de você ter essa possibilidade da inalação de um tratamento terapêutico com óleo essencial para reverter a vibração tua e do ambiente, o spray ele vai fazer isso de uma maneira mais rápida. Então, quando você quer fazer ali uma meditação, quando você quer preparar uma sala para a sua terapia, ou para a sua prática de yoga, ou para o seu ritual, para a sua meditação, para o que quer que seja, os sprays aromáticos eles são muito eficientes nesse sentido, porque eles vão rapidamente liberar essa identidade vibracional presente no óleo essencial. Por isso, a aromaterapia pode ser utilizada dessas duas maneiras para alcançar fins vibracionais, né? Para reverter padrões energéticos em ambientes e em você mesmo, né? Preparar o ambiente para aquilo que você deseja.
Isso é muito diferente de queimar um incenso, isso é muito diferente de usar uma essência aromática e fazer uma defumação, enfim, né? Você está lidando com um aspecto muito sutil e muito elevado, porque, como eu disse, né, das toneladas da planta para a extração do óleo, para a quebra molecular do óleo, você está lidando com uma outra qualidade de vibração. É algo que alcança esferas muito mais elevadas. E, obviamente, que para a gente perceber isso é necessário meditação, é necessário que a gente se aprofunde no estudo dos olhos e também na autoobservação, em como que isso realmente começa a interferir e afetar positivamente o nosso campo, os nossos pensamentos e o nosso comportamento, né? Por último, né, porque o objetivo dessa live é ser uma live curtinha e não deixar vocês muito tempo olhando para as telas, eu queria comentar que existe também um trabalho muito interessante sendo feito por uma empresa chamada Vida Botânica, aqui no Brasil, que chama aromaterapia vibracional. Ela não é a única ferramenta de aromaterapia vibracional que existe, né? Porque, como eu falei, só o fato de você aromatizar o seu ambiente, utilizar um spray aromático ou inalar um óleo essencial, você já está lidando também com o aspecto vibracional da aromaterapia. Mas esse sistema, né, chamado Suave, que é um sistema desenvolvido pela querida aromaterapeuta Sandra Spiri, espero que ela veja esse vídeo em algum momento, é um sistema de aromaterapia vibracional que trabalha com a diluição dos óleos essenciais, quase que como uma homeopatia. Então, dessa maneira, é como se você pudesse entrar em contato com o floral, com o óleo essencial, de forma vibracional, como um remédio floral. Então, é uma maneira muito segura e eficaz de lidar com a ingestão de óleos essenciais sem correr riscos, né? Porque a substância está super diluída, então ela não vai afetar o seu organismo de uma maneira nociva e vai trazer essa identidade vibracional da planta para o seu campo e vai trazer um benefício energético para você. Obviamente que cada um desses procedimentos ele precisa ser acompanhado por um terapeuta, porque cada um deles vai ter um nível de atuação diferente, né? O tratamento vibracional com óleo essencial, a gente costuma respeitar aí os ciclos de 7. Então é muito importante que você esteja atento aí se você vai utilizar um colar aromático, você vai inalar todos os dias um óleo, que você faça isso por 7 dias, 14 dias, 21 dias, no máximo 28 dias, né? E um trabalho dentro da aromaterapia vibracional, né, que no caso vai ser uma substância que você vai ingerir, é um remédio vibracional, né, um composto vibracional à base de óleos essenciais, ele é um processo um pouco mais longo. E tudo isso, gente, precisa ser feito com acompanhamento de um profissional, de alguém que te entenda, porque nós, por mais que a gente medite, que a gente se dedique ao autoconhecimento, a nossa mente ela cria muitas armadilhas e a gente acaba, geralmente, sustentando a nossa zona de conforto por muito tempo. E é muito importante ter alguém de confiança que possa te olhar de fora e te fazer perceber o que realmente está mudando em você à medida que você se aprofunda no seu processo de autoconhecimento e que você pede ajuda para uma substância vibracional, para um óleo essencial, para um recurso externo a você que está trazendo uma vibração diferente, que está vindo está entrando em contato com você, com o seu organismo e com o seu campo energético, com o objetivo de mudar um padrão vibratório. Para finalizar, eu gostaria de dizer que a aromaterapia é uma arte e uma ciência, e é muito importante que a gente lide com ela com muito respeito e seriedade. E dentro da aromaterapia, menos é mais. Então, uma semana utilizando um óleo essencial, usando uma gotinha por dia, usando uma gotinha no colar, um spray que você comprou, que você vai usar ele na sua casa, não precisa ter 10 sprays e cada dia você usar um. Experimenta se aprofundar em cada um deles, né? Experimenta mergulhar mesmo no que esse aroma que você gosta, nesse cheiro que você se sente tão bem quando você entra em contato com ele, o que ele pode te mostrar? O que ele realmente quer te dizer? Por que essa atração por esse aroma acontece com você e não acontece com todo mundo? E que aprendizados esse aroma pode te dar? Para não me alongar muito mais, isso é tudo. Para quem está me assistindo no YouTube, por favor, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, espero que vocês tenham gostado desse material. Eu pretendo produzir mais
E para quem está me vendo no Instagram, esse é o meu perfil Equilíbrio Vibracional. Eu atendo com aromaterapia aqui em São Paulo e também à distância, então é possível que a gente faça conversas via Skype, via Zoom, para trocar algumas ideias e, se possível, que eu possa te orientar durante esse processo aí de autoconhecimento e terapia no âmbito vibracional. Meu trabalho também passa por outras técnicas, eu também trabalho com Reiki, com EMF Balancing Technique, e Florais de Saint-Germain, e acrescento aí também a aromaterapia, que é esse recurso tão precioso que a gente tem à disposição, dado pela natureza. Então vamos usar com consciência, vamos apoiar as marcas nacionais, porque elas estão aí há muitos anos abrindo esse campo para que hoje a gente tenha acesso a óleos essenciais de qualidade no Brasil e inclusive que pessoas estejam iniciando a destilação de plantas aromáticas aqui no Brasil, que é um mercado ainda tão pequeno, mas tão importante. E respeitar a natureza também, né, gente? Vamos entender aí que alguns óleos são muito valiosos e muito especiais e eles devem ser usados em momentos especiais, assim, né? Vamos usar e abusar aí da lavanda, do hortelã, do eucalipto, dessas plantas que são mais acessíveis para todos nós e vamos ter uma reverência aí para mirra, para o olíbano, para lótus, enfim, para todos esses óleos raros que a natureza nos oferece e que essas pessoas, esses alquimistas modernos estão aí se dedicando à destilação e a esse trabalho que precisa ser feito com muita seriedade e responsabilidade também. Agradeço a todos os cumprimentos, a todo mundo que assistiu essa live até agora. Estou aqui à disposição, meus contatos estão nesse perfil do Instagram e eu vou colocar também no contato do vídeo. É isso. Gratidão, namastê, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.